o programa Independente de hoje volta falando sobre redução de maioridade penal. E, doutor Alessandro, será que os jovens de hoje em dia eles são mais vítimas ou são mais protagonistas dessa violência? Bom, eu vejo da seguinte forma, né? Para atuar nessa área, a gente vê que a molecada, vou falar molecada, o adolescente, ele vai muito por embalo. Se você fazer uma pergunta aqui agora para eles, perguntar para eles se eles assistiram aquele filme Velozes e Furiosos, quem que eles vão querer ser? O criminoso ou o policial? Simples. Faça essa pergunta para eles, você vai ver a resposta que eles vão falar. E aí, quem vocês querem ser? Criminoso. A questão está aí. O grande problema é que você está em formação ainda. Você acha que a vida é um filme. Quando você tem 16, 15 anos, é mil maravilhas, eu sou Van Diesel. Só que na prática, não tem essa. A vida é dura. Quando você fez uma bobeira de pegar o carro do seu pai lá, uma mera brincadeira, se você for atropelar alguém, você vai ser condenado. E aí, não é que nem no filme. Você vai ficar num quadradinho lá, que não é dessa forma que nem no filme. E a realidade é essa. Que bronca, hein, gente? Meu Deus, que bronca. Quem tem uma pergunta para o doutor Alessandro? Qual é o seu nome? Ariane. Ariane, pode falar. Eu queria falar porque até agora todas as questões tratadas foram meio que uma forma de influência. Eu queria saber um pouco mais, porque a gente tem influência dos pais, tem influência nas escolas, dos programas. Eu queria saber um pouco mais, assim, da própria comunidade que a gente está, da questão das influências. Das influências? Uhum. A importância das influências do ambiente para você fazer ou não uso de drogas, para você cometer um delito ou não? Então, qual que é a opinião de vocês sobre isso? Quantos aqui conhecem alguém que usa droga? Todo mundo? Ou já viram? E lá, doutor Alessandro, praticamente 100%, né? Bom, é por isso que eu falo que a gente não está preparado para essa modificação. Por quê? Primeiro que a molecada tá nessa formação ainda. Ainda não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. O grande problema hoje, se eu falar, há 40 anos atrás, quando eu pegava um rapaz, uma pessoa, falava assim, filho, não anda com aquele negro lá, ele é maconheiro. Hoje não, se perguntar para ele, você viu, quase, aqui todo mundo já sabe. Já viu uma pessoa que é dependente, que é usuário. Então passou a ser natural. Só que não é natural. Aparentemente parece, mas na verdade isso vai refletir na sua vida. Porque você entra no mundo de drogas como? É que a pessoa está aí. Mas olha, todo mundo está usando, não tem problema nenhum. Você acaba sendo influenciado, porque você acha que aquilo é uma rotina. Aí lá na frente, daqui a alguns anos, você vai perceber, nossa, eu não devia ter feito isso. E aí é aquilo que volta aquele negócio. Por isso que não estão preparados para essa... Vamos imaginar, olha como que é, né? A questão do tráfico hoje. Se pegar a molecada hoje, 16, 18 anos, vai sofrer medida socioeducativa e tal. Se reduzir, o que vai acontecer? Você vai ser preso, você é traficante. Daí você vai falar assim, ele entrou por uma brincadeira. E aí o que aconteceu? Pode ser, esse divisor de água aí vai refletir o resto da vida dele. Que nem a doutora, né? Nós estávamos conversando, a sociedade que nós vivemos, ela não aceita. Então se você for chegar lá depois com antecedente criminal, fala assim, olha, você tinha 16 anos, você foi preso. Silvestre, tem razão. Esses dias, o que a gente faz, né? Esses dias, eu estava conversando com o padre Haroldo e ele falou que hoje em dia educar filho é muito difícil, né? Porque o ambiente, né, não está nada facilitador, né? E eu queria te perguntar isso, Silvia, realmente influencia? Será que 100% deles disseram que conhece alguém que usa droga, né? Será que é se sentir deslocado não usar? Porque isso é um problema, né? Se você entra com essa mentalidade, que você tem 15 a 6 anos, você já acha isso, é um grande problema, não é? Sim. Nós somos seres com necessidade de sermos desejados, né? Então, se eu estou num grupo e se aquele grupo utiliza de uma substância, seja ela qual for, e para eu ser aceito, e eu desejo isso, de ser desejado ali, e qualquer situação de uma fragilidade na minha família, no meu meio familiar, eu logo... Vai ser motivo. Vai ser motivo para eu ser aceito e cometer. Então, nós somos muito influenciáveis por isso. Eu preciso ser aceito. E eu não posso me sentir o peixinho fora d'água, né? Eu tenho que estar dentro daquela casinha. Eu tenho que ser parte
Nós precisamos, a gente precisa ser parte, porém, parte do quê? Né? O que agrega na minha vida de bom? Faz sentido, gente? Faz. Quem mais tem uma pergunta? Qual que é o teu nome? Catherine. Catherine. Se realmente acontecer essa redução de maioridade, o adolescente vai vai receber a mesma pena que um adulto receberia? Doutor? Então, aí que está o negócio, né? Se ocorrer essa redução mesmo, não vai ter mais essa benefício que tem, né? Hoje, se você cometer um crime entre 16 e 18 anos, você vai sofrer a medida socioeducativa e tal. Você não vai ficar com nenhum antecedente. Hoje, se passar essa PEC, o que vai acontecer? Você vai responder como um adulto. Então, vamos imaginar, 16 anos, você cometeu, foi numa festa, foi preso lá com entorpecente. O que vai acontecer? Foi condenado. Você vai ter que cumprir a pena, você vai ter o quê? Antecedentes criminais. Então, vamos imaginar, daqui a alguns anos você cursou sua faculdade, vai procurar um emprego, aí uma empresa séria, ela fala assim, olha, eu preciso do seu antecedente criminal. Aí vai puxar lá, olha, com 16 anos, você foi preso? Ah, eu fui, mas eu era jovem e tal. Vai ficar com isso. Então, por isso que eu acho que não é uma coisa a ser aplicada hoje. E doutora Alessandra, é interessante que assim, a gente chegou num momento da humanidade que parece que o negócio está tão complicado que a gente já não sabe mais a solução. A gente não sabe mais a solução. Por exemplo, liberação das drogas. Imagine que amanhã seja liberada as drogas, aí você vai no dentista e o auxiliar do dentista está sob efeito da maconha, porque está liberado, cuidando do seu dente. E aí você não vai poder falar, olha, você está me machucando, porque você está sob efeito de uma droga. Então, assim, a sensação que passa é que a gente está querendo tomar uma decisão sem saber qual a consequência. A gente está pagando para ver o que vai acontecer. E aí imagina, se o futuro de qualquer sociedade são os jovens, né? Olha o risco que a gente está fazendo com que eles corram, né? Quem mais aí da plateia tem uma pergunta? Você, como você chama? Laís. A minha pergunta é que hoje o que a gente mais ouve falar é que se um menor de idade for preso, junto com os outros mais velhos, ele vai voltar da prisão ainda pior. Você acha que se houvesse toda uma reforma no sistema carcerário, ou se dividissem por idade, não sei, iria funcionar no Brasil a redução da maioridade penal? Bom, veja bem, hoje o que acontece? Se pegar um menor e um maior, o menor ele vai para uma instituição, que hoje aqui no estado de São Paulo chama Fundação Casa. É diferente de você não vai ser preso com a outra pessoa que vai hoje, que a gente fala que é o CDP, Centro de Detenção Provisória, onde quem cometeu algum crime, né, ele vai ficar preso ali. O menor não vai ficar com ele. Então, ele fica separado. Então, o que está acontecendo é isso. Se passar essa alteração, falando com base de 16 anos para os 18, você vai ficar junto daí. Aí não tem mais essa regalia. Agora, com relação à modificação, pode ocorrer uma modificação sim, mas de que forma? Desde que exista uma política mais séria dos estados, entendeu? Hoje, o que acontece é muito brando, então passa uma sensação de impunidade. Então, acredito que hoje, com toda a evolução que nós temos, existem alguns meios alternativos. Eu acredito que uma delas seria a tornozeleira. Hoje a gente pega lá, você pega um jovem, não precisa. Coloca uma tornozeleirinha no menino, deixa ele lá na casa, não pode sair, você vai estudar, você vai fazer sua coisa. Mas se você sair no final de semana... Mas é uma ideia futurista, uma coisa. Mas hoje é aplicável. Com relação à PEC, poderia existir uma modificação no Estatuto da Criança e do Adolescente, que seria muito mais branda e vocês ainda ficariam blindados com essa benéfice ainda. Com certeza, seria uma coisa mais fácil, né? Mais fácil para ser aprovada, né? Mas eu ainda acho que o nosso foco, né, Silvia, tem que ser pensar na solução. O que a gente pode fazer para ter cada vez menos jovens matando, assaltando, roubando, né? Qual que seria a solução para isso? A gente sabe que é a longo prazo, mas qual seria a solução para isso? Eu penso que, assim, de imediato, acho que a gente não consegue ter uma solução, porque o caos está muito grande.
né? Agora, quando a gente pensa nas nossas origens, né, e no nosso destino, está muito lá atrás. Então, por isso que não dá para ter algo tão de imediato, né? Quando a gente pensa que Cabral caiu meio que de paraquedas, que ele era para ele ir para a Índia, né? E ele veio parar aqui. Quem que veio com ele? Os expulsos, que foram expulsos, os marginais, os ladrões. Depois a gente vê a questão do golpe da maioridade, né? Querendo que Dom Pedro II fosse maior antes de completar 15 anos por questões políticas. Depois a gente vê o Código do Menor. Gente, isso está muito enraizado no Brasil para realmente desmistificar toda essa cultura, né? Está tão enrolado, né? Que muito. A gente pergunta, será que vai? Será que vai dar certo agora? E eu quero saber a opinião de vocês. Queria que alguém respondesse isso. O que vocês acham? Que a gente vai conseguir tirar esse nó que está na sociedade em relação às drogas, em relação à violência? Quem responde? Ah, tá fácil. Vai a resposta. Quem responde? Você responde. Eu respondo. Eu, particularmente, eu sou a favor, mas eu sou mais a favor de uma reforma em todo o sistema, igual eu perguntei para você. Porque eu acho realmente que se misturasse os menores de idade com os maiores, não ia dar certo e realmente eles iam acabar voltando piores. Eles iam acabar aprendendo mais na prisão sobre assalto, sobre assassinato, coisas assim. Doutora Silva, então, para a gente finalizar o programa, deixa uma dica para os pais, né, em relação à educação, como orientar os filhos? Eu gostaria só rapidinho, pegando, né, o que ela disse, que seria muito bacana se alguém pudesse até conhecer o que é uma medida socioeducativa. Porque, desculpa, mas eu não vejo que é tão diferente de uma medida carcerária. É estar também preso, né? E não é algo tão fácil, mesmo sendo uma medida socioeducativa. Né? Agora, explica para eles, doutor, um tipo de medida socioeducativa. A medida socioeducativa é um local gélido, é triste, onde tem adolescentes sem família, que não tiveram apoio, onde tem adolescentes que tiveram família, mas pelas influências caíram ali dentro, né? E eles têm que ser muito, se comprometer muito com aquilo que está ali, totalmente refém também de um sistema que não traz, ao meu ver, com todo respeito, benefício algum para que ele possa sair bem. Tem aqueles que saem, tem outros que não. Então, se a gente ainda não conseguiu, né, zerar, digamos, ter 100%, qual é? Aí a gente se pergunta que medida socioeducativa de fato está sendo aplicada ali dentro. Onde ele sai, muitas das vezes, pior. Querendo realmente acabar com o mundo muito mais revoltado do que entrou. E muito sem perspectiva de futuro, de vida, né? Então é muito complicado. Com certeza. Muito complicado. Gente, a gente chega praticamente ao final do programa, né? O que a doutora Silvia falou, vocês que estão na plateia, acho que fica claro que a educação que realmente pode mudar a sociedade, né? O que a gente faz desde quando a criança nasce, um dia vocês vão ser pais, mães, alguns talvez já são, e é o que a gente faz desde pequeno. A você que está em casa, muito obrigada por participar do programa com a gente. Doutor Alessandro, Silvia, muito obrigada. Eu acho que quanto mais informação, eu sempre falo que só informação não basta, a gente tem que ter uma atitude diferenciada, mas cada vez mais os jovens estão se informando e eu tenho certeza absoluta que no momento certo a gente vai mudar a sociedade, mas para melhor. E para isso a gente precisa de todo mundo. Muito obrigada pela sua participação e te espero a semana que vem. Até lá!